A Jane, aos assessores aqui presentes, a Luciana, representando a saúde, ao companheiro de mesa, vereador Mozart. E vamos dar início à nossa audiência pública referente às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. A palavra está contigo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Então, vamos dar início aqui ao relatório de avaliação e do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. Pode passar, por gentileza. Como é de praxe, o relatório aí vem trazendo alguns anexos, onde nós demonstramos a execução da receita, da despesa, a despesa com pessoal, o demonstrativo com restos a pagar, o demonstrativo da dívida consolidada, o resultado primário nominal, o nosso cumprimento das metas fiscais, os percentuais de gastos com saúde e educação. No anexo 1, nós trazemos a demonstração da nossa receita líquida, conforme a meta estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi fixada ali em 172 milhões de reais. E a nossa receita líquida, na previsão do orçamento, 179 milhões 640 mil reais. A receita efetivamente executada neste período do primeiro quadrimestre, que compreende janeiro a abril, foi prevista em 60 milhões 569 mil 107 reais e foi arrecadada no mesmo período 67 milhões 889 mil 240 reais. Então tivemos aí uma diferença entre arrecadação e previsão de 7 milhões 320 mil reais. 12% a mais que a nossa previsão. No relatório que foi enviado aos vereadores, vai ter uma planilha demonstrando, então, as metas por tipo de receita e a receita realizada também no mesmo período. Aqui nos slides ela não foi colocada, que são informações mais pormenorizadas. Qualquer dúvida a respeito da planilha, depois estamos à disposição para esclarecer. Só um minutinho para me localizar. Olhando por ali, então. Porque nesse não ficou? Pode ser. Neste mapinha, a gente traz um comparativo da receita, da meta comparada com a arrecadação. A receita de impostos, taxas e afins foi estabelecida uma meta de R$ 10.119.738 e foi arrecadada, nesse período do primeiro quadrimestre, R$ 14.655.615. A receita de contribuições foi estabelecida uma meta de R$ 2.261.279 e arrecadada R$ 2.402.638. A receita patrimonial, a meta de R$ 1.651.793 e foi arrecadado R$ 2.526.731. Receita agropecuária, meta de R$ 2.021 e foi arrecadado R$ 245. A receita de serviços, a meta é de R$ 1.068.000 com R$ 392 e foi arrecadado R$ 983.024. As transferências correntes, a meta de R$ 45.027.632 foi arrecadado R$ 45.361.703. Demais receitas correntes, a meta estipulada por período era de R$ 254 mil e foi arrecadado R$ 633 mil. Então, ali na linha do somatório, o total das receitas correntes do município no primeiro quadrimestre, a meta era de R$ 60.592.962 e arrecadado R$ 66.592.962. Na sequência, nós temos as receitas
intra-orçamentárias, cuja meta era de R$ 6.438.646. E arrecadado R$ 9.397.739. Já as receitas de capital, a meta estipulada foi de R$ 490 mil e arrecadado R$ 338 mil. Nossa receita total, portanto, dentro do quadrimestre, ficou em R$ 67.314.000 e arrecadado R$ 76.328. Nossa receita líquida, então, abatida as deduções, a meta de R$ 60.569.107 e arrecadado R$ 67.889.240. Passando de imediato ali para a despesa, pode passar, por gentileza? A execução orçamentária da despesa, então, neste mesmo período do primeiro quadrimestre de 2019, nossa dotação orçamentária inicial foi de R$ 179.640.000. Tivemos alguns créditos adicionais que somaram R$ 14.242.000, então a despesa total atualizada R$ 193.882.000. Com relação à execução da despesa, a nossa meta para o período janeiro-abril 2019 foi de R$ 64.897.456. E a despesa liquidada neste mesmo período foi de R$ 53.166.304. Então, uma diferença entre a despesa liquidada e a sua meta foi de R$ 11.731.152. 18,07 menor que a previsão. Nesta planilha, nós trazemos, então, as despesas por secretaria no primeiro quadrimestre, que é o período de janeiro a abril, desculpe. A previsão atualizada, então, para as despesas da Câmara ficou em R$ 2.405.441 e foram executadas despesas no montante de R$ 1.880.846. Então, foi executado 78,10% da meta estabelecida, da previsão inicial. A Secretaria Especial de Governo tinha uma previsão de R$ 1.268.494 e executou R$ 943.536, 74,3% com relação à previsão. A Secretaria de Administração tinha uma previsão atualizada de R$ 2.635.627 e executou R$ 1.878.025, 71,2% da meta. Secretaria da Fazenda, a previsão atualizada era de R$ 1.941.210, executou R$ 1.467.411, 75,5% com relação à previsão. A educação, a previsão de R$ 18.651.736, enquanto a execução foi de R$ 14.518.814, atingindo, então, 77,8% com relação à previsão. A Secretaria da Saúde, a previsão era de R$ 9.807.560 e executou R$ 7.675.735, 78,2% com relação à previsão para o período. A Secretaria Municipal Especial da Mulher, Trabalho e Desenvolvimento Social tinha uma previsão inicial de R$ 3.174.084 e executou R$ 2.325.387, atingindo 73,2% com relação à previsão atualizada. A Secretaria de Agricultura, sua previsão era de R$ 887.644 e executou R$ 643.776, atingindo 72,5% da meta, da previsão atualizada.
A Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Serviços, a sua previsão era de R$ 118.366 e executou R$ 82.442, atingindo 69,6% com relação à previsão. A Secretaria da Cultura, uma previsão atualizada de R$ 654.317, executou R$ 444.331, atingindo 67,9% com relação à previsão atualizada. A Secretaria da Infraestrutura, a sua previsão era de R$ 5.895.524 e atingiu e executou a despesa no montante de R$ 4.749.471, atingindo 80,5% com relação à previsão. A Secretaria do Meio Ambiente, previsão de R$ 621.715 e executou despesas no montante de R$ 438.132, 70,4% com relação à previsão. Os encargos gerais do município, então, tinham uma previsão para o período de R$ 8.444.266 e foram executadas despesas no montante de R$ 8.189.887, atingindo, então, um percentual para o período de 96,9% com relação à previsão. O RPPS, que é o nosso regime próprio de previdência, a previsão atualizada era de R$ 8.391.466, executou despesas no montante de R$ 7.224.934, atingindo 86% com relação à previsão. Nós trazemos ali a Secretaria dos Transportes, que foi separada da Secretaria de Infraestrutura. Num primeiro momento, nós não temos ali a previsão atualizada, mas executou despesas no montante de R$ 703.570. Então, nós temos um total de previsão atualizada das despesas no primeiro quadrimestre de R$ 64.897.456, enquanto foram executadas despesas no montante de R$ 53.166.304, perfazendo 81,9% com relação à previsão. Passamos, então, aqui para a despesa de pessoal. Trouxemos ali só um demonstrativo do nosso índice de pessoal lá em 31 de dezembro do exercício anterior e a nossa posição até o primeiro quadrimestre de 2019, onde a nossa despesa com pessoal somou R$ 66.573.863, enquanto nossa receita corrente líquida ficou em R$ 146.868,747, perfazendo um índice, então, de gastos com pessoal de 45,33%, nos limites do Tribunal de Contas do Estado. Já pela Secretaria do Tesouro Nacional, a nossa despesa com pessoal ela fica avaliada em R$ 74.546.295. E a receita corrente líquida também tem uma variação, porque a fórmula de cálculo entre TCE e STN é diferente, ficou em R$ 154.693.417, perfazendo, então, um índice de 48,19%. As despesas com o pessoal do Legislativo, da mesma forma, nós trouxemos só o informativo do índice em 31 de 12 de 2018 e a posição até o primeiro quadrimestre, janeiro a abril. Despesa com o pessoal, conforme o Tribunal de Contas do Estado, R$ 4.009.958. Nossa receita corrente líquida, que nós já havíamos falado, R$ 146.868.747, que forma um índice de 2,73%. Nos moldes da Secretaria do Tesouro Nacional, a despesa de pessoal já passa para R$ 4.543.912 e a receita corrente líquida, R$ 154.693.417, perfazendo, então, um índice de 2,94%. Os restos a pagar do Executivo. Trouxemos ali um informativo lá na posição em 31 de dezembro de 2018. E a nossa posição, então, no primeiro quadrimestre de 2019.
valores em 30 de abril. Os restos a pagar processados em 30 de abril somam R$ 691.561, enquanto os não processados somam R$ 250.204,18. E os restos a pagar do regime próprio de previdência, nós temos ali um saldo de R$ 19.793, totalizando, então, os restos a pagar em R$ 961.558,18. Então, de imediato, já passamos ali para o demonstrativo da dívida consolidada líquida. A nossa posição em 31 de dezembro de 2018, nós tínhamos uma dívida de R$ 6.327.902. Esse cálculo ele é feito em comparação com... não é uma comparação, não foi, na colocação não está correta. Nós somamos todos os valores da dívida do município e, pela regra do cálculo, a gente tem que deduzir toda a nossa disponibilidade de caixa, menos os nossos restos processados. Então, de fato, a nossa disponibilidade é maior do que a dívida que nós temos. A forma de cálculo que é apresentada, nos parece que nós temos uma dívida de R$ 5.048.000. Na verdade, é a forma de demonstração, que nós não temos a dívida de 5 milhões. Vocês entendem o que eu quero dizer? A dívida é 6.327, enquanto nós temos disponibilidade de caixa de 11.376. A forma de cálculo perante aos órgãos fiscalizatórios é assim. Nossa receita corrente líquida, então, de R$ 148.328.460, o que nos dá aquele percentual da dívida consolidada com relação à receita corrente líquida de 4,27%. Essa mesma posição em 30 de abril, a dívida passou, então, dos R$ 6.327.000 para R$ 5.535.921. E a nossa disponibilidade, menos os nossos restos processados, passaram para R$ 22.484.798. Nossa receita corrente líquida, como eu já havia falado anteriormente, então, nos moldes da STN, R$ 154.693.417, perfazendo um percentual da dívida com relação à receita corrente líquida de 3,58%. Nosso anexo 6 traz aí nossas metas de resultado primário e nominal. Trouxemos, de forma resumida, nesse slide, as nossas receitas primárias, como demonstração, até o primeiro quadrimestre, que é o período que nos interessa, janeiro a abril, elas somaram R$ 56.051.755. Nossas despesas primárias somaram R$ 45.836.179. Então, nosso resultado primário, R$ 10.215.576, e nosso resultado nominal de R$ 12.184.283. Para demonstrar ali o cumprimento das nossas metas, as receitas e despesas até o primeiro quadrimestre, que compreende esse período de janeiro a abril, a nossa receita arrecadada líquida foi de R$ 67.889.240, enquanto as despesas liquidadas foram de R$ 53.166.304. Tivemos um resultado, então, de R$ 14.722.936. Receita superou a despesa liquidada. Também, para conhecimento, eu tenho aqui os números da despesa empenhada, naquele mesmo quadro anterior, que foi enviado para os vereadores. A nossa despesa empenhada também ficou abaixo da nossa receita líquida. Então, com relação aos nossos índices de educação e saúde, a aplicação mínima dos 25% em educação ali pela STN ficou em 18,87%, o que fez ali uma aplicação de R$ 7.741.372, e pelo Tribunal de Contas do Estado atingiu 17,96%,
Então, é uma aplicação de R$ 7.382.169. Com relação à saúde, a aplicação frente à STN foi de R$ 5.229.760, perfazendo um índice de 2,5%. 2,50%. 12%. E com relação ao Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão que fiscaliza o município, os dois fiscalizam, na verdade, mas a nossa fiscalização mais efetiva é Tribunal de Contas do Estado. A nossa aplicação em saúde foi de R$ 5.188.612, perfazendo aí um índice de 12,62% de aplicação em saúde, no primeiro quadrimestre de 2019. Depois, na sequência, eu trago no demonstrativo ali para os vereadores algumas informações dos relatórios da STN, mas nos slides me limitei às informações mais importantes e me coloco à disposição se surgir algum questionamento. Estamos aqui, secretária e eu. Quer comentar alguma coisa, Jânio? Qualquer informação adicional que vocês precisarem, que a gente mande também, né, secretária? Complementando algum relatório, a gente fica à disposição. Pode falar. Boa tarde. É só com referência à prestação de contas das metas fiscais. Eu tive num curso agora, há 2 semanas atrás, onde muda um pouco o regramento para 2019. Então, estão sendo implantados relatórios, e, inclusive, a Câmara vai elaborar agora na próxima semana, provavelmente, já vou passar a minuta para o presidente ali, regulamentando as audiências públicas. Na verdade, até agora, o que vem se fazendo? O Executivo manda o ofício marcando a audiência. Na verdade, o processo é inverso. O Executivo nessa resolução vai constar que as audiências públicas elas são realizadas nos meses de fevereiro, maio e setembro, e vai colocar uma data, ou um dia de semana, ou uma data, como eu, a princípio, conversando com a Letícia, de repente colocar o penúltimo dia útil do mês, que aí nunca se corre o risco de ficar, por exemplo, a prestação de contas lá pelo dia 22, daqui a pouco é difícil para eles terem os dados em mãos. A partir dali, a partir dessa resolução, a Comissão de Orçamento e Finanças vai comunicar à presidência, dizendo, olha, nós queremos que o Executivo venha aqui e faça a prestação de contas no dia tal, na hora tal. O presidente da Câmara manda um ofício para a Prefeitura convidando o pessoal a vir aqui para fazer a prestação de contas. A Comissão de Orçamento e Finanças, é obrigatória a presença da Comissão de Orçamento e Finanças, porque ela que conduz, comissão na íntegra, certo? Sob pena, inclusive, de poderá imputar um desconto, um subsídio, alguma coisa assim, porque é uma prestação de contas obrigatória, prevista na Lei Complementar 101, e aí exige a presença, no mínimo, da comissão, dos membros da comissão. Se tiverem só os membros da comissão, não tiver mais ninguém, a Prefeitura vai vir aqui fazer a leitura da prestação de contas e vai embora. A lista de presença, a ata, tudo vai ser elaborada pelo Legislativo. Depois de finalizada a apresentação, a Comissão de Orçamento vai elaborar um parecer técnico sobre a audiência, sobre os dados apresentados na audiência pública, a respeito das metas fiscais, do resultado nominal, do resultado primário. Qual o objetivo disso? Por exemplo, emitir um alerta ou assim, recomendar para o prefeito, se, por exemplo, tivesse havido uma frustração de arrecadação na Receita no primeiro quadrimestre. O que o bom senso diz? Olha, vamos começar a botar freio na despesa, para não chegar lá no final do ano não ter recurso para pagar aquelas despesas obrigatórias. A Comissão de Orçamento, junto com, que aí
contador vai entrar junto nessa, né? Vai montar um parecer técnico dizendo o seguinte, olha, a princípio, pelo resultado apresentado, é passível do atingimento, o atingimento das metas é possível acontecer se tudo correr dentro da normalidade. Claro, o executivo não vai, o legislativo não vai dizer assim, ó, prefeito tem que limitar a despesa, tem que limitar empenho. Não, ele vai simplesmente fazer uma recomendação, principalmente no primeiro e segundo quadrimestres, quando existe tempo hábil de trazer a despesa para o trilho, né, e não chegar lá no final do ano e acontecer o desequilíbrio orçamentário, tu não ter recurso em função dos restos a pagar e tudo mais. Essa é uma das alterações. Ali a Letícia apresentou ali o valor negativo da dívida consolidada. Na verdade, dívida é dívida. Dívida, não existe dívida negativa. Então, isso para 2019 também mudou, que ali, sempre que for o valor negativo, vai aparecer como zero. O que quer dizer? A prefeitura tem mais recursos disponíveis do que a dívida total. Ali é dívida consolidada. A dívida consolidada é aquela de longo prazo. A dívida consolidada é aquela de longo prazo, tá? Que aparece os 6 milhões e pouco ali. Tá? Então, ela tem recursos, dinheiro, hoje, ela teria dinheiro suficiente para pagar toda aquela dívida e ainda ficaria com boa sobra no caixa. Então, a dívida consolidada líquida ela não existe. Ela existe se, por exemplo, tivesse aumentado, aí tem que cuidar todo o controle para ficar dentro dos limites. Tá? Continua existindo uma polêmica bastante forte, né, nesse sentido, e aí diz assim, olha, os nossos limites, os limites do município de Camaquã são regidos pelo Tribunal de Contas. Nesse curso já foram citados exemplos onde os prefeitos foram apontados e tiveram uma sanção, tá? Quanto aos índices índice da saúde e educação, que o tribunal também calcula diferente da STN, sendo que os números são os mesmos. Agora, o que o tribunal faz de diferente, ou quer fazer de diferente, é outra história. Então, ele atingiu os índices, essa prefeitura teve os índices, a certidão dos índices, está tudo ok, atingiu os índices, chegou lá na STN, não tinha atingido, o prefeito foi penalizado. Então, assim, ó, existe um manual de contabilidade pública aplicada ao setor público, a nível nacional, é emitida pela STN, só que o Tribunal de Contas, o nosso Estado, é o único que faz cálculos diferenciados em relação ao resto do Brasil. Daqui a pouco, ó, vai sobrar para nós. Porque se for pegar uma operação de crédito, por exemplo, eles estão agora, por enquanto, eles estão pedindo a certidão do tribunal, mas não quer dizer que a STN vai aceitar. Que eles têm as informações lá. Se o índice da saúde e da educação, eles olham, mas eles têm lá o parâmetro também que está nos relatórios deles. Bom, o que vocês estão informando na certidão é diferente do nosso, afinal de contas. A receita corrente líquida é uma para o tribunal, outra para nós. A despesa de pessoal é uma para nós e outra para eles. O que está errado? Quem é que está errado? E, inclusive, quem insere essas informações está sujeita a uma pena de 2 a 12 anos de reclusão. E sabe para quem sobra? Para o contador. Porque o contador é o técnico que tem que ser ouvido nessa parte aí. E geralmente não é. Não, cafezinho muito pouco. Depois do nome sujo não consegue mais emprego, nem na política. Aí tu não embarca em lugar nenhum. Não, tá doido. Então, as regras começam a ser mais severas. E aí já disseram assim, o tribunal daqui ou ele abre mão de algumas coisas, ele se enquadra no resto, porque eles mesmos dizem assim, temos que seguir o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Mas é o primeiro a não cumprir. E aí? Todos os outros 24 estados cumprem, menos o Rio Grande do Sul. E nessa queda de braço aí, quem ganha vai ser a União, né? Quem vai ganhar é a STN. Então, a partir do próximo quadrimestre, nós provavelmente já vamos ter vai ter esse parecer aí, até da comissão de orçamento, que vai ser encaminhado depois para a prefeitura, para o prefeito, dizendo, ó, na avaliação das metas, nós constatamos isso, aquilo. Ok? Um breve comentário. Muito obrigado, dona senhorita. Eu acho que é muito interessante o que a senhora colocou aí, principalmente no primeiro e no segundo, porque tem o tempo de recuperação, né?
E realmente, hoje, quem paga essa conta aí é quem está sentado naquela cadeira, né, hoje. De repente, perde tudo que tem, ainda pegou a cadeia, né? Sabe o que é falar, né, Secretária. Secretária Gênero? muito fortemente na contabilidade e agora também tem nos auxiliado em algumas questões dos processos licitatórios. Queria salientar mais uma vez, como eu já fiz em outros momentos na apresentação das audiências, que a forma de controle que vem se adotando na prefeitura já vem atendendo digamos assim, aos órgãos fiscalizadores, porque as contadoras que trabalham conosco, né, a Elisete já saiu, mas nós ainda temos lá as 4 contadoras bastante competentes, a Lili já fez parte desse quadro. Então, assim, nós temos um corpo técnico muito competente, muito sério, e que cuida muito, questão por questão, empenho por empenho, do que passa na contabilidade. E esses controles, então, a gente já vem fazendo, né, o tempo inteiro. Então, claro que a partir de um determinado momento a Câmara também vai passar a cobrar, mas eu só queria salientar que esse acompanhamento a gente já faz, né, porque a gente tem essa preocupação do fechamento. Não adianta a gente ter um recurso para fazer algum pagamento de alguma despesa emergencial agora, mas lá no final do ano faltar dinheiro para pagar a folha de pagamento. E essa foi uma das coisas que mais o prefeito falou desde o início e continua falando para todos nós lá, e é uma preocupação que nós temos sim, né, de que a gente consiga manter a folha em dia dos servidores, porque são eles que fazem a diferença para que o município ande. Então, essa preocupação nós temos e nós vamos continuar tendo até o último dia do governo para que a gente consiga manter as contas rigorosamente em dia. Só queria salientar essa questão. Obrigada. Então, só de forma a complementar o que a Nelly falou e o que vai de encontro ao que a secretária Jane acabou de dizer, frisando novamente que a questão dos órgãos fiscalizatórios STN e Tribunal, muito embora eu tenha dito que o Tribunal nos fiscaliza com mais atuação, nós sempre cuidamos dessa questão dos índices de STN, porque nós temos os nossos relatórios bimestrais, quadrimestrais, tem os relatórios que a nossa colega Cíntia, que está aqui, também preenche, que são os relatórios da saúde. Nós temos que atender os índices, seja tribunal, seja STN. Então, é um acompanhamento que nós fazemos mensalmente. Então, sempre buscando atingir aquela meta mínima, né? Porque a lei já diz, é o mínimo 25%, é o mínimo 15%. Então, a gente busca sempre atender os dois órgãos. Na medida do possível, a gente vem atendendo, não ficamos... Claro, no primeiro quadrimestre a gente não vai ter aquele índice ainda, mas no decorrer do exercício, com certeza, a gente vai conseguir atingir. Só eu que acompanhando o seu agradecimento. Bom, gente, primeiramente, eu quero parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo, a dona Neri e vocês aí, e a transparência, a honestidade e da forma que vocês encaram o trabalho de vocês. Nós só temos que agradecer, e o município todo agradece vocês, porque dessa forma que vocês vêm trabalhando e dando a segurança e a garantia, tanto para o prefeito trabalhar, para garantir pelo menos salário no final do mês do servidor, no final do ano, quanto tem tantos municípios aí que estão parcelando os salários, Camargo está pagando em dia. Eu acho que vocês me corrigem se eu estiver errado, acho que agora no final do mês já vão pagar uma parte do 13º, e isso para nós é muito gratificante. É gratificante de ver que tem pessoas que realmente trabalham fazendo um trabalho sério, e se preocupa com o próximo. Porque tem muitas pessoas que trabalham por trabalhar, mas não se lembram que todo o trabalho que eles podem fazer, tanto eles podem beneficiar, como eles podem prejudicar alguém.
E pelo que eu vejo o trabalho aqui acompanha a dona Nelly aqui, que nos ajuda muito, e é uma pessoa séria, uma pessoa companheira, amiga nossa aí, que a gente tem o maior carinho e respeito. Ela nos ajuda muito aí também nas contas, nos projetos aí, tirando nossas dúvidas. E pelo que eu acompanho o trabalho de vocês também, né? Vocês fazem um trabalho belíssimo. Eu, da minha parte, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí. E porque se vocês trabalharem bem, vocês também estão me ajudando a desenvolver o nosso município, a nossa cidade, que é uma das coisas que nós mais precisamos, é fazer o nosso município andar para frente. E pelo que eu acompanhando as contas ali, eu sei que o trabalho de vocês é um trabalho puxado, um trabalho que tem que ter muita paciência e tem que entender de números. Não é para qualquer um. Para isso que vocês estudaram. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estou aqui sempre à disposição de todos vocês e vocês vão ser sempre bem-vindos nessa casa, porque essa casa aqui é a casa do povo. Desejo assim uma excelente semana a todos e meu muito obrigado. Quer falar, Marco? Então, agradecer a presença de todos, desejar um bom final de tarde e damos como encerrada a nossa audiência pública.